Quando a prova falha, a legislação alemã que protege alunos de excessos na avaliação avaliar não é apenas corrigir respostas. Avaliar é decidir destinos acadêmicos e profissionais. E por isso avaliar é uma das tarefas mais delicadas da vida universitária. O professor precisa condensar conhecimento, raciocínio e maturidade intelectual em um número. E esse número muitas vezes não conta a história inteira. Há situações em que o professor cobra mais do que a turma consegue oferecer. Não só por descuido, mas porque aquela é a primeira turma, porque o nível foi superestimado ou porque ainda não existe referência suficiente para calibrar a prova. Em outros casos, o próprio professor percebe que exagerou na dificuldade e quer evitar repetir isso no futuro para não desmotivar estudantes e não transformar a avaliação em um obstáculo artificial. Quando isso acontece, surge um sinal claro de alerta, a reprovação em massa. E reprovar muitos alunos ao mesmo tempo nem sempre diz algo sobre os alunos. Em geral, diz tudo sobre a prova. Foi diante desse dilema que nasceu a chamada Gleitklausel. Gleitklausel é um termo alemão composto. Gleiten significa deslizar, ajustar-se suavemente. Klausel significa regra, cláusula. Juntas formam a ideia de uma cláusula deslizante, ou seja, uma regra que não é rígida, mas capaz de se adaptar à realidade da avaliação. Uma regra pensada não para facilitar, mas para corrigir excessos. Para entender por que essa regra existe, precisamos voltar à Alemanha, no ano de 1989. Naquele ano, aconteceu um exame nacional de medicina conhecido como Physikum. Tradicionalmente, cerca de 25% dos estudantes não conseguiam aprovação. Era difícil, mas previsível. Naquele ano, não. Cerca de 56% dos candidatos foram reprovados. Mais da metade. E não apenas alunos despreparados. Estudantes considerados excelentes também falharam. O exame entrou para a história com um nome contundente, o Katastrophenphysicum, ou seja, o exame catastrófico. Ali ficou claro, o problema não estava no conhecimento dos estudantes, mas na desproporção da prova. O caso chegou ao Tribunal Constitucional Federal alemão. A decisão foi clara e transformadora. O tribunal afirmou que não é justo nem constitucional avaliar estudantes apenas com um limite fixo, quando a dificuldade de uma prova pode variar drasticamente de um ano para outro. Uma regra absoluta, como 60% de rendimento mínimo para passar, pode se tornar injusta quando aplicada a uma prova excessivamente difícil. Era necessário um critério que considerasse o contexto. Essa decisão foi incorporada à Approbationsordnung für Ärzte, o regulamento da formação médica na Alemanha. A partir daí, estabeleceu-se que a prova seria considerada aprovada se o estudante atingisse 60% de acertos ou se sua nota não ficasse mais de 22% abaixo da média da turma de referência. Nascia assim a Gleitklausel, uma regra que introduz proporcionalidade na avaliação. Quem define essa média? A média não é calculada com todos os participantes. Ela considera apenas estudantes que realizam a prova pela primeira vez dentro do tempo regular mínimo do curso. Essa chamada turma de referência garante que o cálculo reflita o desempenho esperado, sem distorções. A Gleitklausel vale apenas para a prova inicial. Em provas de repetição, não existe uma turma comparável. Por isso, nesses casos, são usadas questões previamente testadas, calibradas para uma probabilidade média de aprovação de 60%. Aqui, volta a valer a regra clássica. Vamos considerar um exemplo simples. Se a média da turma for 78% de rendimento, então 22% de 78% correspondem a cerca de 17%. Logo, 78 menos 17 resulta em 61%. Nesse caso, a nota mínima permanece em 60%, dado que Gleitklausel é maior que 60%.
Vamos considerar outro exemplo. Se a média de rendimento da turma for 68%, 22% de 68% correspondem a cerca de 15%. Logo, 68% menos 15% resulta em 53%. Aqui, a Gleitklausel entra em ação e a aprovação passa a exigir 53%. A Gleitklausel não é um benefício concedido aos alunos, nem um atalho. Ela nasceu de uma falha grave do sistema de avaliação, quando mais da metade dos estudantes reprovou em um único exame. Ela existe para lembrar algo fundamental: avaliar é um ato de responsabilidade. Às vezes, proteger a justiça da avaliação exige coragem para admitir que a prova falhou. E corrigir a regra é tão importante quanto corrigir as respostas.